Senhor, galera, tudo bem com vocês? Vocês sabem o que é o medo? O medo é a ausência de fé, a ausência de coragem, falta de segurança, todas as coisas ruins. Em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo aí em diante, na verdade, fala sobre, vou falar resumidamente, mas fala sobre Jesus ter vindo ao encontro com os discípulos sobre as águas. Que ele veio andando sobre as águas e os discípulos ficaram com medo, aterrorizados. Mas Pedro falou assim: Senhor, se és tu, deixa-me ir ao teu encontro. Então Pedro foi. Só que diz claramente na palavra de Deus que quando Pedro começou a reparar no vento, ele teve medo. Nós muitas vezes olhamos mais para as circunstâncias do que olhamos para o Deus que nós temos. Nós muitas vezes olhamos mais para as circunstâncias de pensar que não dá, que nós não conseguiremos, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Mas nós temos que aprender, é óbvio que nós devemos ter racionalidade também, mas o nosso Deus é um Deus de fé. O nosso Deus é um Deus que faz as coisas acontecerem pela nossa fé. E qual é a fé que você está tendo? Ali Pedro só afundou porque ele não teve fé. E ele começou a olhar para o vento, começou a reparar no vento e teve medo. Você sabia que o medo nós temos como vencer? Já se analisou qual tipo de medo você tem dentro de você? Mas independente do qual seja, todos os medos têm como serem vencidos. Vou dizer aqui sete formas de vencer o medo segundo a palavra de Deus. A primeira forma que eu anotei aqui é buscando a Deus. Em Salmos, capítulo 34, versículo 4, diz assim: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os temores. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os medos. Me livrou de todas as coisas. Busca ao Senhor. O segundo passo é lançar sobre Ele. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Qual é o segundo passo para vencer o medo? Lançando sobre Ele, lançando sobre Jesus, não somente nossa ansiedade, mas tudo aquilo que nos faz mal, e pedindo para Jesus: tira, Senhor, tira dentro de mim. Mas além de você crer que Jesus pode tirar, você tem que fazer a sua parte de fazer esses passos aqui que eu estou falando. O terceiro passo para nós conseguirmos vencer o medo é estar aperfeiçoado no amor. Como assim? A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, versículo 18: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito. O verbo, que é o amor, se fez carne, não é? E aqui fala que no amor não há temor, em Cristo não há medo. Se nós já estamos em Cristo, por que o medo? Tira esse medo dentro de você, pede para Deus, pede para Jesus, para nós estarmos e sermos aperfeiçoados no amor. O quarto passo é colocar Cristo no centro de nossas vidas. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Crucifique seu velho homem com Cristo. O outro versículo que eu deixo aqui para nós colocarmos Cristo no centro de nossas vidas é Filipenses 3,14, que diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo está no centro, o centro da sua vida. Prosseguir para Ele deve ser Cristo. O quinto passo é confiar em Deus. A palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante dele, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e não te desamparará. Porque o medo? Confie no Senhor. Ele não já falou que mesmo que nossos pais nos abandonassem, Ele não nos deixaria? Confia no Senhor. Independente do que aconteça, tira esse medo, o Senhor sempre estará conosco. O quinto passo é ter fé. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 16:13: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. Sejam fortes, tenham fé, olhem com os olhos
olhos da fé, para vocês verem as coisas que se esperam e verem as coisas que não aconteceram ainda, mas com os olhos da fé vocês podem ver. Tenha fé. E o sétimo e último passo é enfrentando os medos. Você deve enfrentar. Esteja revestido da armadura de Deus. Esteja buscando a Deus constantemente, confiando em Deus, aperfeiçoado no amor, colocando Cristo na sua vida. E depois que estiver revestido da armadura de Deus, enfrente os medos. A palavra de Deus em Josué 1:9 diz assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. O Senhor estará com você. Quando for enfrentar o medo, lembre-se e confie no Senhor, Ele estará com você. Por onde quer que andar. Será que você está sobrecarregado de medo, não aguentando mais? Não somente de medo, mas também de outras coisas. Mas a palavra de Deus nos instrui e fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Não é somente um ou outro. Essa palavra vale para todos, seja cristão ou não. Vai até Cristo, que Cristo te aliviará. Lance sobre Jesus todo o seu medo, toda a ansiedade, tudo aquilo que te faz mal. Eu tenho certeza que Ele te aliviará. Só fazendo tudo isso que você terá a paz, que a Bíblia cita também em Filipenses 4:6 e 7, que fala sobre a paz que excede todo entendimento. Só assim que ninguém entenderá que mesmo em situações onde todos estão apavorados, todos estão com medos, todos estão desesperados, você tem a paz que excede todo entendimento. Porque todos esses passos você seguiu, porque você está aperfeiçoado no amor, porque você tem Cristo na sua vida. Fique na paz de Deus e tenha e busque essa paz que excede todo entendimento. Fique com Deus.